quando ela passa bem devagarinho, trajando a nova bossa que é o pequenininho. Então essa é a saga dos Irmãos Pavão. Dos Irmãos Pavão, é. Agora, qual que é o segredo do sucesso, Sr. Albert, para estar 50 anos aí, quase que na mídia, trabalhando, lançando livros, escrevendo? Principalmente eu pensei que eu tivesse perdido o jeito, mas aí a semana passada teve a Feira do Vinil no Rio e então eu voltei a circular pelos jornais do Rio e pela Veja Rio, né? O lançamento do meu livro lá, né? Mas eu fico muito satisfeito que a turma sempre prestigia o livro. Eu sempre gostei muito disso. Eu acho que eu conheço alguma coisa dos anos 50 e 60, né? Eu não me meto em anos 70 porque tem gente que sabe muito mais, então não vou me meter. Anos 80, muito menos, mas anos 50 e 60 eu conheço bastante. Viajei muito e eu trazia muita literatura de fora. Naquele tempo não tinha internet, a gente tinha mais dificuldade de conseguir as informações, só conseguia mesmo em publicações, né? Foi por isso que eu resolvi então fazer um livro que era o que eu queria. Eu contei para você já de Elvis aos Beatles, que eu fiz em 67, que foi publicado em capítulos na revista do Rock, e eu queria fazer uma espécie de Elvis aos Beatles, que eu juntasse tanto o Jovem Guarda, rock brasileiro, Jovem Guarda, com o rock internacional, e eu fiz, que foi esse do blues a Jovem Guarda, porque também eu tinha muito interesse nesse comecinho do blues, assim, por gravações nos anos 20, tudo. Eu sempre fui assim, acompanhei. Interessante que o blues não foi sucesso no Brasil, né? No Brasil não teve nada de blues. A gente já recebeu a coisa como uma coisa que veio lá de fora, pronta. Mas nos anos 50, eu procurava disco de blues aqui. Às vezes achava alguma coisa, mas não tinha, quase. É interessante isso. O rock, nós começamos aqui pelo rock, por Bill Haley, né? 55. Perfeito. E o que levou, só para terminar, o que levou o senhor a se interessar por esse movimento do rock aqui? Como o senhor falou no começo, não era tão comum assim, né? Não era tão comum e era muito mal visto, vamos dizer assim. Mal visto, não é? E eu me interessei porque era aquilo que me passava, né? Que nem um monte de gente que tem por aí, o próprio Erasmo fala disso, o Plínio Lores fala, tudo, Eduardo Araújo fala, um em Minas, outro no Rio, e eu em São Paulo, e a gente gostava e procurava saber, né, e aperfeiçoar e ter, né? Isso aí. Perfeito. Algo mais para concluir? Não, o que eu queria só acrescentar é o seguinte. Eu, além dos meus livros, que eu não parei com eles, eu ainda produzi muitos discos. Por exemplo, produzi o Rock dos anos 60, que foi um disco para nostalgia, que saiu em 1987. Eu fiz junto com o Tony Campelo e foi muito vendido lá pela Continental. Depois produzi o Censurar Ninguém Se Atreve, que foi para uma loja de São Paulo chamada Op Bop. Esse disco eu já produzi como conclusão da minha pesquisa dos primeiros os precursores do rock brasileiro. Então eu botei essas gravações nesse disco. E foi até difícil, porque não havia... muito registro, né? Não havia não só registro, como não havia tapes. A gente tinha que... E naquele tempo também não tinha programas para você tirar distorções. Estou falando em 88. E produzi um monte de coisa. Em CD também produzi muita coisa. Nesse sentido, quem que o senhor consideraria os precursores do rock brasileiro, por favor? Bom, eu considero a primeira gravação, isso aí está provado, foi Nora Ney, 1955, outubro de 55,
Primeira gravação, Rock Around the Clock, em inglês ela gravou, né? Primeira gravação em português foi logo depois, foi Heleninha Silveira, o Rock Around the Clock, que ao balanço das horas, em dezembro de 55, e primeiro rock feito no Brasil em português foi Rock and Roll em Copacabana, que foi gravado em maio de 57 pelo Calbi Peixoto, mas foi gravado em janeiro de 57. Então esse é o começo do rock no Brasil. Mas teve outras coisas que depois... Onde que entra o Carlos Gonzaga? Porque parece que ele fez bastante... Carlos Gonzaga foi o grande sucesso de versão, porque aí o rock passou a ser... Ele não era mais cantado em inglês, mas cantado em versão. Foi Diana, né? Em 1958, em março de 58, versão do Fred Jorge. Né? O senhor sabe o dia, a hora e o local. Legal.